Conheça agora a história de São Sebastião. Durante sua vida, São Sebastião foi um soldado romano que foi martirizado por professar sua fé em Jesus. Na época, São Sebastião recebeu a ordem para renegar a sua fé e parar de adorar a Cristo. Após a sua decisão ter sido tomada, ele foi condenado para ser martirizado e sofrer diversas torturas. E foi o que aconteceu. As conhecidas atas, que são as escrituras romanas, não falaram sobre quem foi Sebastião. Elas preferiram dar ênfase ao sofrimento que ele teve. Priorizaram falar sobre as torturas, porque assim eles desestimulavam as pessoas de aderir ao cristianismo e de acreditarem em Jesus, pois elas temiam que acontecesse com elas o mesmo que com São Sebastião. São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 d.C. Seu nome tem origem grega e significa divino e venerável. Ainda quando pequeno, sua família mudou-se para Milão, na Itália, onde ele cresceu e estudou. Sebastião optou por seguir a carreira militar de seu pai. Quando ele estava no exército romano, chegou a ser capitão da primeira guarda pretoriana. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, dignas e corretas. Sebastião era muito dedicado na carreira, tendo o reconhecimento dos amigos e até mesmo do imperador romano, Maximiano. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano, no Oriente, e por Maximiano, no Ocidente. Maximiano não sabia que Sebastião era cristão, nem sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares, não participava dos martírios e nem das manifestações de idolatria dos romanos. Ou seja, quando aconteciam os martírios e outras pessoas que eram cristãs eram mortas e sofriam diversos ferimentos e as torturas comuns, Sebastião não participava. E é por isso que Sebastião é conhecido por ter servido a dois exércitos, o de Roma e o de Cristo. Sempre que conseguia uma oportunidade, visitava os cristãos presos, levavam uma ajuda aos que estavam doentes e aos que precisavam. De acordo com Atos Apócrifos, atribuídos a Santo Ambrósio de Milão, Sebastião teria se alistado no exército romano já com a única intenção de afirmar e dar força ao coração dos cristãos enfraquecidos, diante de tantas torturas. O martírio de São Sebastião. Ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército romano, Maximiano realizou uma caça a esses cristãos, expulsando eles do exército. Só os filhos de soldados ficaram obrigados a servirem aos exércitos. E esse era o caso do capitão Sebastião. Para os outros jovens, a escolha era livre. Denunciado por um soldado, o imperador se sentiu traído e mandou que Sebastião renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. Sebastião se negou a fazer essa renúncia. Por isso, Maximiano mandou que ele fosse morto para servir de exemplo e desestimular os outros. E Maximiano mandou que ele tivesse uma morte cruel, diante de todos. Assim, os arqueiros receberam as ordens para matá-lo a flechadas. Eles tiraram suas roupas e o amarraram num poste no estádio de Palatino e lançaram suas flechas sobre ele. Ferido, deixaram que ele sangrasse até morrer. Sebastião foi deixado lá para sangrar até a morte. Porém, Irene, que era uma cristã devota, e um grupo de amigos foram até o local para ver o corpo e, surpresos, viram que Sebastião continuava vivo. Levaram ele daí e esconderam na casa de Irene, que cuidou de todos os seus ferimentos. Depois de curado, Sebastião continuou evangelizando e se apresentou ao imperador Maximiano, que não entendeu. Sebastião pediu para que ele parasse de matar os cristãos, e ele não atendeu ao pedido de Sebastião. Dessa vez, o imperador mandou que o açoitassem até que ele morresse, e depois que ele fosse jogado em uma fossa, para que nenhum cristão pudesse o encontrar. Porém, após a sua morte, São Sebastião apareceu a Lucina,
uma cristã que disse que ela encontraria o corpo dele pendurado num poço. Ele pediu para ser enterrado nas catacumbas junto aos apóstolos. Sobre o sepultamento de São Sebastião, alguns autores acreditam que ele foi enterrado no jardim da casa de Lucina, na Vila Ápia, onde se encontra sua basílica hoje em dia. Construíram então nas catacumbas um templo, Basílica de São Sebastião. O templo existe até hoje, como eu disse, e recebe devotos e peregrinos do mundo todo. Assim como São Jorge, Sebastião foi um dos soldados romanos, mártires e santos, cujo culto nasceu no século IV e que atingiu o seu auge no século XIV. Tanto na Igreja Católica como na Igreja Ortodoxa, São Sebastião é celebrado no dia 20 de janeiro. Existe também uma capela em Palatino, com uma pintura que mostra Irene tratando das feridas de Sebastião. Irene também foi canonizada e sua festa é no dia 30 de março. Na época em que São Sebastião foi do exército, a fome e a peste assolavam a todos. Porém, Sebastião sempre tentava ajudar o máximo de pessoas possíveis. Por isso, ele é considerado o protetor da humanidade contra a fome, a peste e a guerra. Existem relatos que quando São Sebastião estava em guerra, ele ajudava a cuidar de outros que estavam feridos, e muitos relatavam que ele cometia milagres, porque muitas vezes pessoas que eram tratadas por ele, cegas, voltavam a ver, e outros milagres parecidos. Esses são relatos muito antigos, porém que persistiram por muito tempo. Ouça agora a oração a São Sebastião. São Sebastião, rogai por nós. Ó glorioso Marte São Sebastião, vós que derramastes vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó glorioso Marte São Sebastião, alcançai deste mesmo Senhor a graça de sermos vencedores dos nossos verdadeiros inimigos, o ter, o poder e o prazer. Ó glorioso Marte, São Sebastião, protegei com a vossa intercessão, livrai-nos de todo mal, de toda epidemia, seja ela corporal, moral ou espiritual. Fazei que se convertam para Jesus aqueles que se perderam na fé. Ajudai que o justo persevere até o fim na fé. Ó Deus eterno, que pela intercessão de São Sebastião, vosso glorioso mártir, encorajastes os cristãos encarcerados e livrastes cidades inteiras do contágio da peste. Atendei hoje nossas súplicas, que confiantes vos apresentamos. Socorrei-nos em nossas necessidades, alivie-nos nas nossas angústias. Livrai-nos das enchentes e das secas e estiagem. Proteja os agricultores e guarde as lavouras. Pedimos também ao glorioso São Sebastião, curai os doentes e livrai-nos do contágio. São Sebastião, jovem discípulo de Jesus, rogai por nós. Deixem nos comentários qual a parte que vocês mais se emocionaram da história de São Sebastião e se vocês são devotos desse santo. Eu agradeço desde já a todos que assistiram e como forma de apoio ao crescimento do canal, inscreva-se e deixe o seu like.